volta para falar mais sobre homossexualidade e espiritismo. E nesse tema a gente vai continuar, né, de acordo com o livro Consciência, Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. Todos merecemos todo o respeito dos nossos irmãos, independentemente do nosso partido político, da nossa religião, da nossa opção sexual, independentemente do que a gente gosta, do que a gente deixa de gostar, nós merecemos respeito e devemos, por isso, respeitar os outros, né? O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Todo homossexual é digno de nosso maior respeito, carinho, amor. A homossexualidade não é doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros e perdoar 70 vezes 7 os nossos irmãos e, além do mais, amar os nossos inimigos. Então, vamos julgar menos e amar mais. De preferência, julgar 0, mas caso você não consiga, tente sempre mais e mais, né? Então, lembrando que a gente, utilizando o livro Sexo e Consciência, ele nos aponta ao outro livro, que é Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, né? E psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é da editora FEB e a gente vai para o capítulo 21. Antes de entrar nesse nosso assunto, vamos lembrar do livro Sexo e Consciência, que ele diz o seguinte: poderá a pessoa, né, reencarnar em um corpo físico feminino e conservar traços psicológicos masculinos, ou poderá a pessoa reencarnar num corpo físico masculino e conservar traços psicológicos femininos. Isso vai configurar sua inclinação homossexual, equivale dizer que quando ele se utiliza da masculinidade para perturbar e contaminar os sentimentos femininos, retorna exatamente no gênero que corrompeu, mantendo as suas características emocionais e afetivas de encarnações anteriores. Bom, nesse sentido a gente vai para o Vida e Sexo de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier no tópico homossexualidade. E aí vem uma pergunta sobre esse assunto. Quando errante, ou seja, desencarnado, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Então, o espírito tem essa preferência quando ele está desencarnado? E a resposta é a seguinte: isso pouco lhe importa. O que guia o espírito na escolha do corpo que ele vai reencarnar, né, que ele vai encarnar, são as provas por que haja de passar. E aí ele diz para a gente dar uma verificada, uma olhada no item 202, número 202, de O Livro dos Espíritos. Eu já fiz essa leitura para vocês dessa parte do Livro dos Espíritos, eu vou deixar num link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem aprofundar a esse respeito. E ele continua dizendo o seguinte: a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos
em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito. Impede igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar, quando se trate simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados da definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, o corpo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Bom, o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, não todos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de grupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Bom, a gente fica por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu, que tenha sido esclarecedora para vocês. Caso você tenha dúvidas, a sua dúvida pode ser a minha, pode ser de todos os outros nossos irmãos, amigos, colegas. Se você
Gostou? Dá o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo, compartilhe se você achar importante. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente tem canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se você quiser receber notificações, aperta o sininho no YouTube. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.